Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre caráter da pessoa. No Talmud, tem um estudo da Bíblia oral, tem uma frase muito importante, que na verdade ele é a base da educação em Israel. Essa frase é de Rabino Ilai, que ele fala que a gente conhece uma pessoa em 3C. Kisó, coçó e caçó. Calma, vou explicar. Kisó quer dizer o bolso dele. Como ele administra o dinheiro dele, se ele é mesquinho, se ele é generoso. Coçó quer dizer o copo. Como ele age quando ele está bêbado. Ele perde controle, ele revela segredo. Como a pessoa se comporta quando ele está bebendo demais. E a terceira, caçó, é na raiva dele. Como uma pessoa se comporta quando ele está com raiva. Então eles falam que você só conhece uma pessoa quando você vê ele nessas 3 situações. E essa famosa frase, o caráter de uma pessoa se revela quando ninguém está olhando. Isso é a mais pura verdade. E num mundo de filtros e aparências, descobrir a verdadeira essência de alguém é um grande desafio. E não se trata do que a pessoa posta na rede social ou como ele age na frente dos outros, mas sim nas pequenas atitudes daqueles que acontecem em silêncio. E por isso é tão importante quando a gente fala em dinheiro, em liberdade, é pelo motivo óbvio que a escolha das pessoas erradas que você vai permitir aproximar você ou viver no seu ambiente, isso vai definir quanto longe você vai poder ir na sua vida. E as pessoas erradas perto de você podem criar um campo de influência que pode sim sabotar a sua vida. Então presta bem atenção nesse vídeo, que eu vou explicar para vocês exatamente como identificar essas pessoas. E a boa notícia é que podemos aprender e observar com mais atenção e praticamente conseguir ler as pessoas de forma muito mais clara. Primeira coisa, tem que observar como a pessoa trata, que não pode oferecer nada em troca. Quer um teste infalível da pessoa? Olha como ele trata o garçom, o recepcionista, faxineiro, porteiro, estagiária. É muito fácil ser gentil com quem você tem algum interesse, alguma vantagem, quer puxar o saco, tudo isso. Nossa, super carinhoso tá. Veja como ele trata as pessoas que não levam para ele nenhuma vantagem. E essa é uma grande diferença entre as pessoas. O verdadeiro diferencial está em quem age com respeito e dignidade com todas as pessoas, sem esperar nada em troca, independente do nível social das pessoas. Tem muitas pessoas, gente, eu conheço pessoas pessoalmente, que é incrível. E sabe, eles acham que ninguém percebe, mas todo mundo percebe. Eles tratam bem as pessoas que estão no nível social alto, que tem dinheiro, que tem isso. Você vê nítido que a pessoa trata bem a pessoa. Trata bem, puxa saco. E quando alguém que não tem interesse, alguém que trabalha, qualquer um, ele simplesmente, talvez não trata mal, mas é extremamente frio, indiferente. E você sabe que isso é uma pessoa, um grande alarme, vamos dizer, da caráter da pessoa. Quando alguém trata bem, que não pode lhe oferecer benefício direto, está mostrando que a sua bondade é genuína, é de verdade, e não uma simples moeda de troca. Te trato bem porque eu espero que isso vai me levar a ganhar alguma coisa. Toma muito cuidado com esse tipo de pessoas. Segunda coisa, extremamente importante, olha como a pessoa reage no momento difícil, no momento do fracasso. Sorrir na vitória, sorrir quando as coisas estão indo bem, é muito fácil. Não existe, presta atenção, não existe uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que tem boa atitude quando as coisas estão indo bem. Todo mundo são entusiasmados, a pessoa mais negativa está entusiasmada quando as coisas estão indo bem, quando está ganhando, quando as coisas estão indo bem, a empresa crescendo, o salário aumentando. Todo mundo são positivos. Isso é fácil. Eu quero ver a pessoa que quando as coisas estão indo mal, como ele mantém a atitude. E a forma como alguém lida com frustração, rejeição, isso mostra muito sobre a força interior da pessoa. A psicóloga Carol Dweck, que é a professora da Universidade de Stanford, ela é autora do best-seller Mindset. Aliás, recomendo muito ler esse livro. Ele chama A Nova Psicologia do Sucesso. Ela explica que pessoas com uma mentalidade de crescimento, elas veem os erros como uma chance de aprender a melhorar. Agora, quem tem mentalidade fixa, que no livro exatamente explica a ideia de mentalidade, a pessoa que não evolui, ele tenta reagir com raiva, negação e sempre fazer de vítima. Não, porque não foi minha culpa, porque é outra pessoa, porque as coisas não foram do jeito que... Péssimo. Alguém que assume responsabilidade, ele consegue aprender com os próprios tropeços da vida. Ele mostra humildade na derrota, tem caráter forte. Ao final, no espaço entre o que acontece e a nossa reação que a gente escolhe,
e revela quem realmente somos. E outra coisa, eu mesmo sou pessoa não somente no fracasso, é também no sucesso. Tem pessoas que não sabem perder e tem pessoas que também não sabem ganhar. Eu vou dar para você um exemplo. Eu tenho um conhecido meu que chama Guilherme. A gente joga poker, eu jogo poker de vez em quando. Ele é insuportável quando ele ganha, ele é insuportável quando ele perde. É incrível. Quando ele ganha, ele fica pisando em cima de todo mundo. Pensar assim. Quando ele perde, começa a chorar, tá? Incrível, é saco de uma pessoa assim. É isso, ele não sabe não perder e não ganhar na vida. Terceira coisa, veja como a pessoa fala dos outros quando eles não estão presentes. Presta atenção, uma pessoa que fofoca, uma pessoa que fala dos outros, fala nas costas, é difícil confiar em uma pessoa desse tipo. Fofoca, crítica constante, revela muito sobre quem fala, mais do que o alvo das palavras. Lembra-se disso? Lembra a famosa frase quando João fala de Maria? Eu sei muito mais de João do que de Maria. É sempre assim, infalível isso. Pessoas que estão sempre diminuindo os outros, geralmente escondem suas próprias inseguranças, os valores distorcidos que eles têm. Por outro lado, pessoas com caráter sólido e ética, elas nunca vão denigrir os outros. Mesmo que estão entre amigos, eles simplesmente vão evitar. Mesmo que ele tenha críticas de falar, ele simplesmente vai ficar quieto. Melhor não comentar sobre isso. E se ele tem alguma coisa para falar, ele vai falar na cara da pessoa. Eles escolhem empatia, justiça. Isso se chama integridade. Ser fiel, seus princípios. Lembra disso. Quando alguém fala do outro para você, lembra que quando você vai ver as coisas, o assunto da conversa vai ser sempre você. Quarta coisa, para mim, talvez uma das coisas que mais me irrita na vida é falta de coerência entre o discurso e entre a prática. Eu odeio isso, especialmente quando lida com finanças. Porque assim, infelizmente, todos vocês sabem que hoje no mundo do internet, na rede social, aparências, isso é extremamente falso muitas vezes. A vida passa pelos filtros, pelas aparências, o guru que dá dicas financeiras é quebrado. Você vê isso o tempo todo. E muitas vezes eu faço mentoria para essas pessoas, muitas vezes eles pedem minha ajuda e tudo. Então eu vejo a vida verdadeira e a vida que eles mostram. Eu fiz de mentoria individual para um cara que é guru de finanças. O cara vive em Alphaville, pagando aluguel, tem carro alugado, tudo isso, e banca do rico, finge que é rico. Não é. Então, essa é falta de coerência entre aquilo. E aquele que dá discursos, chamando a atenção das pessoas que não administram bem o dinheiro deles. É péssimo isso. Quando você lida com uma pessoa incoerente, quando ele fala uma coisa e faz outra, você sabe que essa pessoa não é de confiança. Simples. Porque você pegou ele incoerente numa coisa, eu garanto para você que ele é incoerente em tudo. Porque coerência faz parte da honestidade da pessoa. Eu posso não fazer uma coisa, mas jamais eu vou falar para os outros que eu faço. Posso ser um fracasso em um assunto, não tem problema nenhum, é meu direito de aprender e evoluir, mas jamais criticar os outros pelas mesmas atitudes que eu faço. E essa incoerência é para mim, uma das coisas que mais revela o mau caratismo de uma pessoa. Simplesmente assim, entendeu? Quinta coisa, como a pessoa lida com poder. Dizem que o poder não corrompe, ele apenas revela, ele apenas amplifica o que você é. Tem um argumento, a pessoa mudou. Nossa, quando ele era um de nós, ele agora que virou chefe, começou a tratar mal todo mundo. Ele simplesmente ganhou poder para revelar o verdadeiro eu dele. Só isso. Porque o poder, o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele apenas amplifica o que você já é por natureza. E tem pesquisas que mostram que o poder pode diminuir a empatia e aumentar a impulsividade. No entanto, isso acontece principalmente com quem não tem valores sólidos para equilibrar esse novo status. E, infelizmente, ele de repente revela. Ele sempre foi assim, mas estava escondido, ele estava tímido, por quê? Porque não tinha poder, ele tinha medo, tinha insegurança. Agora que dão para ele o poder, agora que ele se sente seguro, agora que ele tem dinheiro, agora que ele tem isso, agora que tem aquilo, começa a revelar o que a pessoa tem. Pessoa que tem bom caráter, ele vai usar o poder para servir, para ajudar, nunca para dominar ou para diminuir os outros. Eles se tornam mais protetores, mais comprometidos com o bem-estar de todo mundo. Um bom chefe, um bom líder, quando ele cresce, ele sabe que com grande poder vem grande responsabilidade. Ele usa isso como sabedoria. Proteger, ajudar, lutar pelas pessoas dele. Pessoas mau caráter que, de novo, ninguém percebeu como era insignificante naquele momento. Ele não destacava, era no meio da multidão. De repente ele ganha poder e aí simplesmente usa o poder para mostrar o verdadeiro caráter dele. E isso que realmente diferencia um verdadeiro líder, um simples chefe
que subiu sem base nenhuma. No fim das contas, aprender a ler as pessoas é uma forma de proteger e de construir relações mais sinceras. Sexto ponto, uma das regras mais importantes para você conhecer pessoas, você tem que saber a palavra consistência com o tempo. E somente tempo que diz a verdade. Eu já errei muitas vezes com pessoas que eu conheci pouco tempo. Pouco tempo é fácil. Fácil fingir, fácil aparecer o que você não é, fácil atuar, colocar máscara, eu sou assim, eu sou super legal, eu sou... Mas ao longo do tempo, acontecem duas coisas. A pessoa sente mais à vontade e aí sem perceber, as máscaras caem, porque ele já esquece que ele tem que atuar, esquece que ele tem um papel que ele está fingindo que ele é. E a segunda coisa, com o tempo acontecem testes na vida que vai revelar. E tem testes que você não consegue passar fingindo, você vai revelar. Eu vou dar para vocês um exemplo muito forte. Eu tinha um amigo, eu considerava ele um amigo. E eu tinha um amigo, já era quase 2 anos. Eu achava ele super legal, tudo isso. E eu não teria nada a falar mal dele. Até o dia que foi um envolvimento com dinheiro, ele precisava me pagar uma comissão, que ele pensou que eu não ia saber sobre ela. E eu descobri, obviamente, a verdade sempre vem à tona em algum momento. E aí, naquele momento que eu percebi a caráter da pessoa. Entendem isso? Então, enquanto você não tem vários testes, que só o tempo que vai revelar eles, muitas vezes a gente pode se enganar. Então, eu sempre falo com cautela com as pessoas. Eu tenho amigos comigo que são 20 anos. Há bem 20 anos a pessoa pode falhar. Não, o verdadeiro caráter nunca falha. Ele pode errar, fazer coisas, tudo isso, mas ele jamais falha, porque caráter ela não muda com o tempo. E a essência da pessoa, ela sempre vai agir corretamente, sempre vai agir bem com você. Ele pode errar, mas jamais agir de má fé. Então, muito tempo, quando você conhece alguém pouco tempo, sempre fica com o pé atrás antes que você revela a sua fraqueza, antes que você faz negócio que pode te prejudicar você, enquanto você realmente não conhece o caráter, que você pode falar, não, essa pessoa realmente passou a prova do tempo. No fim das contas, entender quem as pessoas são de verdade vai te ajudar a criar relações melhores e mais seguras. Pensa nisso como uma ferramenta para a sua vida. Usa esses sinais que eu falei para vocês, não é para julgar as pessoas, mas poder escolher com clareza suas amizades, seus parceiros, e até o lugar onde você vai trabalhar, com quem você vai associar, quem são os seus sócios, tudo isso. As pessoas vão revelar o verdadeiro caráter deles com o tempo. Especialmente você vai perceber nas pequenas atitudes. A gente só precisa prestar atenção. Eu quero que você escreva aqui no comentário se você já teve uma decepção com uma pessoa que você confiou muito e no final revelou um caráter que era totalmente diferente do que você esperava. Obviamente, se gostou, curte esse vídeo e se não está inscrito no canal, se inscreve por favor e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.